Oi, obrigado por estarem aqui ainda, acordados. Prometo que não vou atrasar tanto. Oi, meu nome é Michel e vocês estão aqui para tentar entender um pouquinho mais de como é que o futuro tende a se comportar e como é que vocês conseguem usar essa informação, esse pensamento, esses aprendizados, talvez, em seus próprios empreendimentos. Eu sou fissurado pelo futuro, como o Rodrigo mencionou. Eu sou futurista. É um título autodenominado. Ninguém te declara futurista. Você fala que você quer ser e você faz observações sobre o futuro. Se você acertar muito, as pessoas não se queixam de você ser chamado de futurista. E sempre fissurado, sempre gostei de tecnologia, sempre gostei de ficção científica. Eu desparafusei o meu Game Boy quando eu tinha, sei lá, 8, 9 anos, para ver como é que ele era composto, como é que ele funcionava. Não consegui colocá-lo de volta de novo, por isso que não virei engenheiro, ainda bem. Eu nasci em Estocolmo, eu sou sueco, de nascença, cultura e talvez afeto, Rodrigo. Eu morei um tempo em Amsterdã, onde dou aula até hoje, e hoje moro aqui em São Paulo, essa cidade maravilhosa. Antes de começar, eu queria ver se vocês estão acordados ainda e fazer um breve exercício interativo, não envolve hashtags ainda, mas eu queria que vocês levantassem a mão direita, apontando o dedo para cima, é um exercício difícil para alguns, e girasse o dedo no sentido horário. Todo mundo conseguindo? 100%, ótimo. Era descendo o dedo, descendo a mão, até que você esteja olhando para baixo do dedo. Rodrigo não vai passar as instruções. Para quem conseguiu, metade mais ou menos, repararam que alguma coisa mudou em relação ao movimento do dedo? Vamos ver, vamos subir de novo, todo mundo, 100%. Sentido horário. Aí vai descendo, o que mudou? Está em anti-horário. Todo mundo chegou nesse mesmo resultado? Não. Para quem conseguiu, o que mudou? Eu costumo plantar a resposta quando ninguém sabe. Perspectiva mudou. Conseguiram? Então aqui em cima, sentido horário, vai descendo, sentido anti-horário. O que mudou foi a sua perspectiva, não o seu dedo. Entenderam? Ótimo, eu sei que está tarde, desculpa. Dias longos. E a perspectiva é importante, a perspectiva é fundamental, a perspectiva define o mundo em que a gente decide viver. A perspectiva define, inclusive, a forma que a gente quer encarar o futuro. E eu levanto esse exercício para a gente pensar sobre perspectiva e talvez perceber como é que a perspectiva é importante, porque na minha área de estudo, que é tecnologia, é importante ter uma perspectiva apropriada sobre o que a tecnologia é, o que ela faz, como é que ela se comporta. A tecnologia tem várias definições, só que nós tendemos a pensar sobre a tecnologia, nós tendemos a enxergar a tecnologia de uma perspectiva ligeiramente limitada. A gente tende a pensar sobre tecnologia em forma de seus artefatos, os dispositivos, os gadgets, as coisas que acabam a bateria no meio do dia, as coisas que travam, dão pau. Tecnologia é isso, sim, ok, mas tecnologia é um conjunto muito maior de coisas. Tecnologia é tudo aquilo que nós criamos, tudo aquilo que é criado por nós, a espécie humana, tudo aquilo que não é natural, tudo aquilo que não estava aqui quando nós surgimos é tecnológico. Domar o fogo é uma tecnologia. Dinheiro, o conceito de dinheiro. Não só as cédulas e as moedas, mas o conceito, a noção de você armazenar valor num objeto virtual é uma tecnologia. A agricultura é uma tecnologia. A forma que a gente decidiu, a forma que os nossos antepassados passaram a controlar o meio ambiente e passar a produzir alimentação em grande escala e mudar o futuro da nossa espécie através da agricultura, é tecnológico. Então, quando eu falo sobre tecnologia, é importante levar isso em consideração, é importante lembrar que a tecnologia tem um escopo amplo, vasto. Tudo aquilo que está ao nosso redor tende a ser fundamentalmente tecnológico. E a tecnologia tem algumas características que se repetem. A tecnologia tende a evoluir com o tempo.
E a gente consegue pegar qualquer artefato tecnológico, pega o Kindle, por exemplo, e a gente consegue rastrear seu passado. O passado de qualquer objeto tecnológico está lá. É visível, é mensurável. E por que eu decidi estudar tecnologia? Por que eu decidi montar um negócio em volta do pensamento tecnológico? Por que eu passo os meus dias falando sobre tecnologia? Porque temos uma observação, talvez uma hipótese, de que tudo está acelerando. Acho que todo mundo já percebeu isso, todo mundo já sentiu isso, particularmente em dezembro, né? Parece que tudo está acelerando, parece que tudo está andando cada vez mais rápido. E não é uma observação subjetiva pessoal, uma observação objetiva comum. Todo mundo passa por isso, todo o mundo, literalmente. Tudo está acelerando por causa dessas mudanças tecnológicas. Os nossos empregos estão mudando, a nossa empregabilidade está transformando por causa de avanços tecnológicos. A forma que a gente distribui objetos, informação, coisas, está mudando e não vai parar de mudar agora. A forma que a gente faz turismo está mudando. A forma que a gente lança uma câmera na frente do prédio, do apartamento que a gente quer alugar, ou para ver a vista do hotel no celular, muda tudo. E tudo vai continuar mudando. Vai fazer o jogo dos 7 erros. Quantas coisas repetidas tem nas palestras anteriores com a minha? Já contei 4. A democracia está mudando, a forma que a gente elege, a forma que a gente atribui poder às pessoas, a forma que a gente decide como comunidade, a forma que a gente toma decisão coletiva está mudando por causa de tecnologia. E as baladas estão transformando. Não sei se alguém já foi nessa. Parte dessa mudança e parte dessa sensação de que tudo está acelerando e que tem cada vez mais coisas mudando em mais lugares e mais frentes, tem a ver com crescimento exponencial. Para quem não lembra do crescimento exponencial da aula de matemática, ela tem a seguinte consequência. Antes da gente explicar, antes de eu explicar como é que funciona, ela tem a seguinte consequência. O Twitter, um serviço que existe há 7 anos, talvez, demorou 3 anos, mais de 1000 dias, para atingir seu primeiro bilhão de mensagens. Hoje posta-se em média 500 a 600 milhões de mensagens, tweets, por dia. 3 anos, 2 dias. Isso é crescimento exponencial. Daqui 5 anos, o crescimento vai ser exponencialmente maior. Parte disso se deve ao senhor Gordon Moore, cofundador da Intel, que observou, meados da década de 60, que a capacidade computacional de seus produtos, aquilo que a Intel estava manufaturando, tendia a dobrar a cada 18 meses. Então, a cada ano e meio, a capacidade daquilo que saía da fábrica deles se tornava 2 vezes mais rápido. Ou a mesma capacidade, o mesmo computador se tornava, ficava pela metade do preço, a cada 18 meses. E o efeito composto dessas transformações, dessa dobra a cada 18 meses, tem uma consequência profunda em tudo aquilo ao nosso redor. É por causa disso, é por causa desse crescimento exponencial que tudo ao nosso redor está mudando tanto. Uma forma de visualizar isso é pegar e plotar os computadores que eram top de linha nas últimas décadas e perceber que o crescimento está lá. Os números não são interessantes, o formato da curva é interessante. Outra forma de visualizar isso, eu fiz uma busca no Google Trends. Alguém já usou? De buscar índice relativo de palavra-chave em buscas de pessoas. O que eu fiz é que comparei o termo Kodak com o Instagram. Só para visualizar a mudança do que foi a Kodak, que inclusive inventou a câmera digital, não soube usar, versus o fenômeno que todo mundo conhece, todo mundo checa durante reuniões e palestras, que é o Instagram. É uma curva exponencial. Mesma coisa pode ser feita com Airbnb. Alguém já usou? Todo mundo conhece? Comparando o crescimento relativo de Airbnb com um grupo de hotel qualquer, as curvas tendem a ter essa forma. Airbnb é uma empresa exponencial, uma empresa que sabe se utilizar de tecnologias de ponta e sabe se utilizar desse crescimento a longo prazo, pensa a longo prazo com tecnologia. Existe uma consideração
em relação a todas as nossas observações tecnológicas, que resume as observações anteriores, que é nós tendemos a superestimar o efeito a curto prazo da tecnologia e subestimar o efeito a longo prazo. Vou repetir, depois vou explicar o gráfico. A gente superestima a curto prazo, a gente pensa que a curto prazo aquele aparelho novo vai ter um efeito muito maior na sua vida do que ele acaba tendo. A longo prazo, a gente esquece das expectativas e a tecnologia acontece. Ela chega lá e muda tudo. Eu tentei resumir essa ideia no gráfico, não sei se faz sentido, mas é importante lembrar disso. É importante martelar essa ideia de que quando você está pensando numa coisa a longo prazo, você provavelmente está errado. A mudança tende a ser maior do que você pensa, mesmo quando você sabe disso. Faz sentido? E isso vale para tudo, isso vale para mim, eu preciso me lembrar disso. Eu estudo o negócio, eu passo os dias pensando nisso, eu preciso lembrar que não, vai ser pior do que isso. Vai ser mais, vai ser maior. Absolutamente tudo ao nosso redor está acelerando. A sensação coletiva disso é de que hoje, a observação disso é que hoje é o dia mais lento do resto da sua vida. Amanhã será mais rápido, e depois mais. E assim por diante. Não tem mais volta. A parte boa é que isso vale para todo mundo, não só você. E qual a parte boa desse pensamento todo? Eu já expus o perigo, a noia. Eu venho tentando buscar formas de pensar melhor sobre tecnologia. O meu trabalho é em volta disso. É criar maneiras, criar novas tecnologias, inclusive, para ajudar pessoas a pensar sobre tecnologia. É metalinguístico mesmo. Para entender como é que essas empresas funcionam, os grandes cases, os Big Four. Todo mundo cita, Facebook fez isso, Apple fez aquilo. Sim, mas o que eles têm? O que eles têm de interessante? O DNA dessas empresas já foi estudado a fundo, inúmeras vezes. Só que o estudo continua valendo, porque essas empresas continuam com esse pensamento alguns passos à frente das outras. Elas sabem internalizar o pensamento exponencial. Elas sabem pensar a longo prazo com mudança tecnológica. Elas sabem lidar com fracasso. Elas sabem lidar com as mudanças. Elas sabem lidar com os problemas que são inevitáveis quando você tenta crescer rápido, quando você tenta evoluir rápido. Elas sabem lidar com disrupção. Elas causam disrupção. Elas antecipam a disrupção. E elas criam cada vez mais disrupção em outras indústrias, em outros mercados. O nome do meu trabalho é envisioning, é um verbo em inglês que significa mais ou menos olhar para o futuro com otimismo. Eu gosto da palavra porque ela tem uma conotação positiva. Não é só olhar para o futuro e esperar o pior. Ou olhar para o futuro e... tanto faz. Não, tem um otimismo embutido na palavra. E é importante isso, porque nós criamos o nosso próprio futuro, de muitas maneiras. E a parte prática do trabalho é criar ferramentas para entender o futuro. Criar atalhos, formas, tecnologias para ajudar pessoas, vocês, todos, a pensar melhor sobre esse futuro. A empresa é composta mais ou menos dessa maneira. É uma empresa em rede, com núcleos. Onde cada núcleo age independentemente e interdependentemente dos outros núcleos. Eles crescem juntos, são pequenos, poucas pessoas envolvidas em cada um. Temos uma delas aqui hoje. Oi, Cíntia. E cada núcleo cresce sozinho e cada núcleo tem uma relação significativa com os outros núcleos. Esse mapa não é arbitrário, ele indica as relações reais entre cada parte do nosso trabalho. O nosso trabalho é aberto, online, gratuito, livre. Ele acontece em Google Docs 90% do tempo. Tudo que eu estou falando aqui tem URL, tem permalink. Tudo acessível, aberto, livre. Eu passo os meus dias assim, no Skype, fazendo inclusive uma galeria de fotos de pessoas com quem eu converso. Ninguém sabe disso. Centenas. E eu converso com pessoas do mundo inteiro. Eu tenho o privilégio de conversar com pessoas muito interessantes, inteligentes, capacitadas no desenvolvimento desse trabalho todo. E eu vou explicar algumas dessas frentes. É uma dúzia de núcleos diferentes. E eu vou mencionar quatro deles. O primeiro, a forma que o meu trabalho começou, de certa maneira, é com infográficos. Eu
há 4 anos, quando comecei a fazer esse negócio que depois se tornaria essa tal de envisioning, eu tentei compilar algumas observações sobre o futuro próximo tecnológico e colocá-lo em forma de gráfico, de visual, indicando como que determinadas tecnologias poderiam se manifestar no futuro. Transformei isso num cartaz com uma leitura de infográfico, publiquei na web para ver o que acontecesse e foi assim que começou o trabalho. A gente continua fazendo isso, temos uma frente de desenvolvimento, de explicar o futuro de 3 pontinhos. Esse é um mapa desenvolvido para o governo canadense, onde eles criam um briefing anual, observando diferentes frentes tecnológicas que terão uma influência forte na democracia canadense. E a gente fez um estudo observando 80, 90 tecnologias diferentes e como que elas poderiam se manifestar no futuro. Isso tudo está no site, de novo, gratuito e livre. Esse é um trabalho sobre o futuro da educação, tentando prever e antecipar como que determinadas tecnologias podem se manifestar no futuro próximo e como é que isso tende a influenciar a sala de aula, estudo no geral. E esse é um trabalho recente, que é chamado Futuro da Medicina, em conjunto com o Grupo AMIL, onde estamos explicando e descrevendo o que tem de melhor nas mudanças tecnológicas dentro de saúde e medicina. O site não foi lançado oficialmente ainda, mas está lá, em futurodamedicina.com.br. Recomendo que vocês leiam. Vou correr, porque eu sei que vocês querem voltar para casa. Outra frente de trabalho é uma metodologia de workshop que a gente vem desenvolvendo este ano, chamado Future Kit. Future Kit é uma forma prática de pensar de usar tecnologias emergentes para desenvolver ideias de novos negócios ou para desenvolver novas frentes de negócio. Future Kit utiliza tecnologias futuras para resolver problemas atuais dentro de empresas. A metodologia, como tudo, é aberta, livre, gratuita, está sendo documentada, é difícil de utilizar hoje em dia porque não tivemos tempo de descrever a metodologia inteira, mas se alguém se interessar, levanta a mão, me procura e a gente busca a forma de implementar. Ele funciona da seguinte maneira, tem um grupo de 15 a 25 pessoas de uma empresa ou pessoas de backgrounds variados se juntam para resolver um problema, um desafio criativo. Um desafio criativo que possa ser resolvido com tecnologias. A gente seleciona um deck de cartas, cada carta contém uma tecnologia individual, e essas cartas são utilizadas nesses canvases, que são folhas A3 com exercícios guiados, onde grupos de 3 pessoas seguem as instruções do exercício e individualmente criam novos conceitos, criam conceitos futuros. Esse exercício é feito com a Força Aérea Holandesa há alguns meses, grupo super disciplinado. E a razão por trás desse exercício é porque a gente acredita fundamentalmente que a melhor forma de prever o futuro é criando ele. O futuro não é uma incógnita, o futuro não é uma coisa indescritível que só alguns determinam. Não, todos nós temos responsabilidade fundamental sobre o nosso próprio futuro. Então, o que é melhor do que uma ferramenta para ajudar pessoas a criar esse tal de futuro? Esse aqui é um exercício que a gente rodou aqui em São Paulo. Cada canvas tem uma cor, uma série de instruções e serve uma função diferente. Cada canvas te ajuda a observar aquelas cartas te dadas no começo de uma perspectiva diferente, de um ponto de vista diferente. Você aprende a pensar sobre essas tecnologias. E no final do exercício, que dura 3 a 4 horas, cada grupo apresenta um conceito de um protótipo de ficção científica que, de alguma maneira, consegue resolver o desafio criativo apresentado no começo. Todos os projetos têm... Eu vou apresentar o Permalink. Se alguém quiser anotar, ou fotografar. Funcionou. Foi? Segundo projeto, um dos meus prediletos, é um Tumblr chamado Fuck Yeah Future Shock. E para quem não conhece o termo Future Shock, alguém já ouviu falar de Future Shock? Ótimo. O termo Future Shock foi criado por um futurista
nos anos 70, americano, chamado Alvin Toffler, em 1970, ele criou essa... Ele lançou um livro chamado Future Shock, e o conceito de Future Shock significa o seguinte, sabe quando você viaja para um país, para uma cidade diferente, e você não consegue se localizar direito, você se sente meio perdido, você não entende a língua, você não entende a alimentação, você não entende as placas, você se sente desorientado e meio enjoado, talvez, de tanta novidade simultânea por estar num lugar diferente? Bem, isso chama-se culture shock, choque de cultura. Isso acontece, isso é um fenômeno replicável, é só te colocar, para quem nunca foi para Tóquio, se eu te transplantasse para Tóquio agora, você sentiria choque cultural, a princípio. Alvin Toffler percebeu que esse conceito de você se sentir deslocado culturalmente, quando você viaja para outro lugar, estava acontecendo cada vez mais em casa, sem sair do lugar. Ele chamou isso de future shock, porque as mudanças tecnológicas são tão grandes, tão frequentes, tão rápidas, que parece que o chão embaixo dos nossos pés está mudando e se transformando, e a gente sente esse enjoo, esse deslocamento. A gente se sente perdido em casa, ou usando as nossas tecnologias, sem ter que viajar. Foi uma observação há 45 anos que está se tornando cada vez mais prevalecente, cada vez mais forte essa observação. E não tende a diminuir, já que tudo está acelerando. E, em homenagem ao livro e às observações dele, eu criei um Tumblr onde eu coleto exemplos de coisas ligeiramente chocantes. Tecnologias que te deixam um pouquinho desconfortável. Não completamente, mas um pouco. E adoro isso. E como robôs, tem muitos robôs, mas também tecnologias que identificam se a pessoa está sorrindo, a idade, o que ela está sentindo, utilizando visão computacional. Carne artificial, acho que é frango artificial isso. Robôs dançantes. Esse é Kung Fu, eu acho. São exemplos disso, são centenas de exemplos. Passo o dia no Tumblr, não o dia inteiro, mas algumas horas por dia, coletando essas ideias, essas observações, essas imagens, para tentar causar algum tipo de efeito no leitor. Porque eu acho... esse é ótimo também. Chegou o jetpack pessoal. Só falta o carro voador. Que são exemplos de tecnologia recente, mas sem um cunho jornalístico. Eu não tento descrever o que é. Eu só posto a imagem, porque a imagem fala, né, 1000 palavras. O GIF, então, fala 10.000. E eu tento coletar essas, mas... essa também é ótima. Tinha mais uma. Esse é o Xbox do futuro. Isso é a tecnologia da Microsoft que interage com o ambiente físico onde você está. Então, com projeções e o Kinect 3.0, você interage com o ambiente como se eu estivesse no holodeck, já as estrelas. E por que eu faço isso? Por que eu passo esse tempo, além de ser divertido e causa risadas na plateia e tal, porque é importante pensar nessas coisas. É importante perceber que essas mudanças estão acontecendo, elas estão acontecendo fora de nossa zona de conforto. As tecnologias estão com um efeito cada vez mais profundo sobre o nosso comportamento, sobre a nossa sociedade, sobre o nosso sistema financeiro, sobre a nossa economia, sobre nossas indústrias. E eu acho que esses exemplos pontuam bem. Eles são uma forma de você perceber que, caralho, é profundo, né? A mudança é grande e é irreversível. Acho que com cada imagem dessa, a ideia se martela um pouquinho na cabeça dos seguidores. E vocês encontram ele aqui, no RL. Menos interesse por esse projeto, claramente. Ótimo, que o workshop é pago, então. E, finalmente, a parte onde vocês podem participar é o que a gente chama do lobby. Lobby é um grupo de Facebook, onde nós coletamos talento e pensamento sobre o assunto tecnológico, e onde nós temos discussões diárias ativas, e também a nossa porta de entrada para todos esses projetos. Temos site, como vocês viram, cada projeto tem uma vida online, mas o lobby é uma boa porta de entrada, vou deixar isso aqui aberto, é uma boa porta de entrada para começar a ingressar nesse mundo e nessa plataforma de projetos que nós estamos desenvolvendo. É isso. Obrigado.